Boa noite, pessoal, tudo bem? Com muita alegria que a gente está aqui mais uma vez, mais uma oportunidade, mais uma segunda-feira para a gente dar continuidade na nossa missão, para a gente dar continuidade nos nossos estudos, em tudo que a gente se prepara para poder dialogar, para poder trazer um pouco de acervo de conhecimento, de desenvolvimento mediúnico, espiritual e pessoal. Antes da gente começar, vamos fazer a nossa oração inicial, pedindo para que toda a espiritualidade e todo o campo mediúnico, de todo aquele que ouvir, todo aquele que falar, todo aquele que sentir, ele seja aberto, mas aberto para que ele trabalhe enquanto o trabalho daqui está acontecendo, independente da hora, do momento que você estiver ouvindo ou assistindo. Então peço a presença de todos os nossos guias espirituais, peço a presença de todos os nossos mentores espirituais, todas as energias de positividade que a gente acredita, que venham para somar, que venham para acrescentar e venham para doutrinar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos da prática de todo o mal. Que assim seja, em nome de Jesus. Bom, a gente, semana passada, falou sobre a razão, a gente falou sobre princípios, falou sobre várias coisas, a gente denominou nossa live da semana passada sobre a razão e os princípios. Que a gente discutiu bastante coisa relacionada ao nosso campo racional, também ao nosso campo emocional, mas a gente destinou um pouco mais de energia para a gente poder falar sobre a racionalidade. Para a gente continuar com essa questão da razão, eu estou trazendo hoje uma reflexão para a gente tentar unir a razão, a resiliência e a espiritualidade, sem esquecer da paixão. A gente precisa cada vez mais ser apaixonado pela espiritualidade. A gente precisa cada vez mais ser apaixonado pela nossa missão de desenvolver o nosso campo espiritual, a nossa evolução espiritual, o nosso campo mediúnico. A gente tem que ser apaixonado por isso. Por quê? Diferente do amor, a paixão é aquele fogo, né? Aquele fogo que te impulsiona. E esse fogo que te impulsiona faz com que você tome uma atitude para que você faça algo por aquilo que você é apaixonado. Quando você é apaixonado por alguém, você luta por aquele alguém. Quando você é apaixonado por Jesus, você segue, você luta por Jesus, você defende. Mas acima de tudo, quando essa paixão ela se torna concreta, é quando a gente descobre a base, quando a gente começa a colocar chão, quando a gente começa a colocar base dentro daquilo que a gente acredita. Então, se eu acredito num relacionamento, eu começo a criar uma base para aquele relacionamento. Se eu acredito no cristianismo, se eu sou cristão, eu começo a criar base para aquela minha crença, não deixando de ser apaixonado, mas aquilo vai se tornando um amor, que é quando fortalece. Eu crio a base. Aonde que eu crio a base? Eu crio a base no conhecimento, eu crio a base no estudo e eu crio a base na vivência. Independente da denominação religiosa a qual a gente acredita ou segue ou pertence, todas elas têm uma base. Se eu for ateu, eu ainda tenho uma base. Por quê? A base moral. Todas as bases, todas as religiosidades, tudo que a gente quiser seguir, é necessário que nós sigamos regras. A base moral, ela é dentro de umas regras das leis. Nós temos leis a ser seguidas, porque se a gente andar contra a lei, a gente não vai estar andando no caminho correto. A gente pode não acreditar em Deus, mas a gente acredita na lei. A gente precisa seguir a lei, mesmo que a gente não concorde tanto, aquela é a lei que foi definida.
Quando a gente está dentro do campo espiritual, nós temos bases para estudar. A gente tem a Bíblia, a gente tem os livros do Kardec, a gente tem o Corão, a gente tem diversos outros livros, diversos outros ensinamentos que são a base para que a gente comece, para que a gente sempre vá beber daquela fonte. Hoje em dia a gente está vivendo numa realidade onde se tornou muito abstrato a construção de uma espiritualidade da intuição e do sentir. Se tornou muito abstrato. A gente está naquele, cara, alguém me falou, fui tocado por isso, eu senti. Tá? Aonde que eu posso ter a certeza? A certeza eu posso ter naquela base que eu construí para mim e que ela pode ter mudado ao longo do tempo. Então, se eu sou um espiritualista ou um espírita ou algo, eu preciso, no mínimo, estudar o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese. Se eu for um cristão, um católico, um evangélico, eu tenho a Bíblia católica e a Bíblia protestante. A Bíblia protestante. Ali tem a base de todos os ensinamentos para que eu possa partir dali e ir desenvolvendo ao longo das minhas vivências, ao longo da minha existência, dos outros aprendizados, dos outros estudos que eu vou fazendo, para que eu possa, e daquilo que eu ensino, daquilo que eu aprendo, para que eu possa me desenvolver como desenvolver minha espiritualidade, minha mediunidade, e como pessoa, e como ser humano. Quando a gente entra no campo da resiliência, eu vou dizer uma frase: a dor do talvez, ela é muito maior do que a dor da certeza. Porque quando eu tenho certeza que algo é ruim, e isso a razão me traz, ou que eu tenho certeza que algo aconteceu, e isso a razão me traz, quando eu sou racional, eu vou sentir a dor, porém, aquilo já é. Se eu estou no talvez, eu fico sempre esperando, e sempre vivendo, e sempre entrando numa ilusão que às vezes eu crio dentro da minha cabeça, e aquela dor, ela vai perpetuando ali, ela vai demorando mais para passar. Numa hora ela vai ter que passar, porém ela vai perpetuando um pouco mais, porque eu vivo naquele talvez, porque eu vivo naquela ilusão, no achismo. O achismo, ele não está baseado em nada. O achismo está baseado só na nossa cabeça. A razão e a certeza, ela está baseado em alguma coisa. Ponto, em alguma lei, em algum acontecimento. Então a dor do talvez, ela é muito maior do que a dor da certeza. Da questão da resiliência, que é o que eu estava falando antes, para a gente ser, o conceito, né, da resiliência, a grosso modo, ele diz que você é capaz de se reinventar, ou se transformar, ou passar perante uma situação difícil da sua vida e sair lá na frente melhor ainda. Então você vai passando por situações difíceis e você vai sendo resiliente, porque você vai seguindo no caminho e acontece alguma coisa difícil, você, em vez de tomar uma atitude, reclamar de alguma coisa, você continua seguindo. Então você é resiliente, você vai sempre se reinventando e sempre superando aquelas situações. A gente está vivendo agora Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, como a madrinha falou, o rio só queria passar. Ele só queria passar. Por ações humanas, já era uma tragédia prevista, aconteceu a tragédia, e famílias, pessoas, e hoje a gente está vivendo nessa situação. Essas pessoas, elas naturalmente serão resilientes. Quem escolheu por esse caminho serão resilientes, porque eles vão ter que reconstruir uma vida inteira. A vida inteira que foi embora. A culpa é do rio? Não é. Então, se a gente procura a culpa, a gente já não é resiliente. Se a gente encara aquela situação como uma razão, como a gente começa a se tornar resiliente. Se a gente encara aquela situação como o que eu posso fazer de agora em diante, a gente começa a se tornar resiliente. Porque a espiritualidade e Deus e as ações que acontecem, não é que só porque a gente vive só porque a gente segue uma religião, ou porque a gente pratica o bem, ou porque a gente é bom com todo mundo, que as adversidades não vão acontecer com a gente, as coisas ruins vão acontecer com a gente. Onde que está a diferença é como a gente encara isso, como que a gente reage a isso. Como que eu estou reagindo à adversidade?
Qual que é a reação que eu tenho quando algo de ruim acontece na minha vida? Para que eu tenha uma reação dentro de uma prosperidade, dentro de algo que vai me dar algo de melhor no futuro, eu preciso da base, independente de qual ela for. Mas aqui eu estou para falar de espiritualidade, então estou para falar de quem acredita em Deus. Dentro da base que a gente estudou, se preparou, eu vou ser resiliente, eu vou me transformar perante aquela situação para que lá na frente eu viva num caminho melhor do que eu estou vivendo hoje. As coisas acontecem, assim como o nosso mestre aqui da casa já falou na semana passada, na semana retrasada, as coisas acontecem assim. A mudança acontece assim. A forma com que eu reajo a esta mudança é que vai me mostrar como que eu vou sair lá na frente. Porque lá na frente pode acontecer algo de ruim de novo. Mas tem uma frase, se não me engano, é do Chico Xavier, que é isso também passa. Então eu já estou dando aqui uma base. Chico Xavier é um espírita. Então ele tem a base no Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem a base no Livro dos Médiuns, ele tem a base padrão da religião espírita. Ele tem aquilo. Então quando ele fala isso também passa, ele está mostrando uma capacidade de ser resiliente, porque vai passar, a alegria vai passar, a tristeza vai passar, mas isso também vai passar. Ele está falando baseado em quê? Baseado em tudo o que ele estudou, e que ele viveu, e que ele desenvolveu, e que ele ensinou, tá? Perante a existência que ele teve aqui. A gente se depara com uma situação que a gente não pode controlar. A gente pode trazer até um ensinamento estoico, que gaste energia com aquilo que você pode controlar. O que você não pode controlar, não gaste energia. Esse pensamento estoico, junto com essa vivência, junto com essa base, com o que a gente sai lá na frente, com o isso também passa, com gastar a energia dentro da nossa base religiosa e espiritual, se a gente trouxer para esse momento de agora aqui, como eu estava dizendo há poucos segundos, que eu estou vivendo um momento de adversidade, aconteceu alguma coisa que eu não posso controlar, ponto. Terminei um relacionamento, ponto. Fui mandado embora, ponto, da minha empresa. Quebrei financeiramente, fiz escolhas erradas, quebrei financeiramente, perdi a minha casa, perdi algum ente querido faleceu, se eu estou falando das partes ruins, algum ente querido faleceu, estou vivendo uma situação que eu não posso controlar. Por quê? Se eu fui mandado embora é porque a empresa não quer mais que eu esteja lá. Se um relacionamento acabou, ou foi porque eu escolhi, ou porque numa situação dessa, porque quem estava comigo não quer estar comigo mais. Se eu perdi a minha casa por questões financeiras, foi por alguma coisa que eu fiz de errado, mas que ali na frente eu perdi. É porque aquela dívida, aquela pessoa, é algo que é incontrolável. Então, é algo que eu vou fazer o quê? Uma reação. Eu posso modificar o lado de lá, o que aconteceu de lá emana para mim? Não posso modificar, mas eu posso modificar a forma com que eu reajo. Se eu tiver uma base de estudo, uma base religiosa, uma base de crença que vai me dar essa força para poder eu buscar, para eu beber dessa fonte e tomar uma atitude ali na frente, engraçado, parece que a gente repete as palestras porque os assuntos, quando os ciclos não se renovam, porque a gente tem que falar disso de novo. Se eu tenho se eu tomo uma atitude perante aquilo que eu não posso modificar, eu passo, porque é racional. Eu passo por isso. Com mais tranquilidade, vai doer, mas eu vou buscar caminhos para que eu possa ter uma condição financeira melhor, eu vou buscar um estudo ou empregos ou trabalhos que possam me contratar novamente para que eu possa ter uma condição financeira de sustentar minha família, ou eu posso encontrar outra pessoa que eu vá me relacionar, que eu vá ser feliz com essa pessoa, que eu vá ter algum tipo de relacionamento com ela construtivo, mas a forma com que eu escolhi para poder caminhar, a reação que eu tenho ao caminhar. Ser resiliente e ter um caminho de resiliência dentro do campo espiritual, dentro do campo da vivência, ter um caminho resiliente me traz essa certeza de que algo aconteceu, de que eu não posso modificar, que eu preciso sair lá na frente de alguma forma. A dor, ela vai passar.
Eu vivi uma situação recente, ao qual fui contar uma situação que aconteceu na minha casa, muito tempo atrás, na casa que a gente morava. A gente morava no Rio de Janeiro, meus pais ainda moram lá, e num apartamento pequeno, e a gente tinha uma geladeira verde, que era baixinha, era uma geladeira verde baixinha, que ela era mais antiga, então ela tinha umas ferrugenzinhas, era uma geladeira verde clara, bem baixinha assim, que tinha umas ferrugens nela, tinha algo ali da idade, do uso dela. E no momento que eu abri aquela geladeira, essa imagem ficou muito marcada na minha existência, essa imagem ficou muito marcada. Eu abri a geladeira, tinha uma garrafa de água, que ela era de vidro, e estava no meio da geladeira em si, só tinha uma garrafa de água. Eu abri a geladeira, olhei para aquela geladeira vazia, só tinha uma garrafa de água. Dali eu fechei a geladeira. Eu fui contar esse caso, eu fui trazer essa realidade para uma situação que eu estava vivendo ali, e aí dialogando sobre isso, a pessoa com a qual estava conversando comigo começou a me perguntar como que era a minha casa, o restante da casa. Como vocês viviam lá? Eu disse que a gente vivia muito feliz, a casa era muito legal, porque tinha isso, tinha aquilo lá, porque a gente teve oportunidade de estudar, porque a gente teve isso, a gente teve uma oportunidade de ter uma vida legal, mesmo perante as dificuldades, mas a gente teve uma educação, a gente teve umas referências, a gente tem grandes amigos, a gente tem uma família muito, muito consolidada, muito boa de se viver. A nossa casa tinha várias outras coisas, a gente sempre teve som bom, televisão, computador, a gente tinha isso tudo. E eu fui contar com os detalhes, ele perguntou os detalhes, eu expliquei tudo, como que era dentro da nossa casa, e era realmente, e é ainda, uma casa muito legal, apesar de simples, certo? E aí ele me fez uma indagação e me falou o seguinte: Rafael, cuidado para você não olhar só para a geladeira verde vazia. Quando ele me falou essa frase, eu não tinha resposta, óbvio, eu fiquei sem reação, mas eu entendi ali o quanto que uma situação de uma geladeira verde vazia marcou a mim, e ela durante muitos anos ela se tornou maior do que tudo o que tinha na nossa casa, porque era só uma geladeira verde vazia, que no outro dia ela estaria cheia. Tá entendendo? E aquilo me marcou, me prendeu tanto aquela situação, que eu esqueci do redor. E aquela situação de teoricamente, né? Aquela situação teoricamente de algo ruim, né? De algo ruim que remete a outras coisas. Ele perguntou: você já passou fome? Eu falei: eu não. Aquela situação, aquela imagem que me traz algo tecnicamente ruim, se eu tirar aquilo do protagonismo, se eu tirar a geladeira verde vazia do protagonismo e colocar todo o entorno que tinha nela como protagonista, aquela geladeira já vai ficar obsoleta. Porque depois nós tivemos uma amarela, depois uma branca, e isso foi modificando ali. E aquela lá. Então, se a gente tira aquele momento que prendeu, aquele momento ruim, né, que tecnicamente é um momento ruim, que me prendeu ali, se eu tiro aquilo do protagonismo, eu não dou o poder devido que aquela situação merece, porque alimentar uma situação dessa, eu esqueço do todo o que tem em volta e eu fico preso naquela situação. Olha que coisa interessante. Eu fico preso naquela situação e coloco força naquilo como se fosse algo muito mais valioso do que na verdade porque era só uma geladeira verde vazia, nada mais. É interessante isso que você está falando, achando muito interessante, porque na verdade a geladeira verde vazia, cada geladeira verde que você viu, você ia tomar antipatia dela e ia falar que não gostar dela, não é isso? Então, na verdade, que o cara falou o seguinte: perdoa a geladeira por ela ser verde, enferrujada e vazia. Mais ou menos isso, né? Uhum. Isso a gente tem que entender, por isso que Jesus falou sobre gratidão.
Porque a gratidão faz com que você realmente valorize aquilo que precisa ser valorizado. Se a gente pensar até nessas questões dessa tragédia que aconteceu, dessa catástrofe, né, que aconteceu, se a gente pensar nas coisas que acontecem na nossa vida, se a gente tiver o perdão daquilo e pensar nas atitudes que a gente vai tomar e tirar aquilo do protagonismo, como a gente está dizendo aqui, e a gente tiver gratidão por aquilo e principalmente gratidão por tudo o que tem à volta, a gente vai passar por situações. Eu trago até de novo aqui uma situação de um relacionamento, perdi um emprego, de uma situação. Se eu tiver a gratidão por aquele momento, cara, obrigado, porque a gente tende a buscar toda a negatividade que aquilo trouxe, a gente tende a brigar com a pessoa, a gente tende a brigar e falar mal da empresa e fazer, mas é gratidão por tudo que ele trouxe, por tudo que eu aprendi, por tudo que aquilo que eu vivi dali, para que eu possa pegar toda aquela experiência e levar para frente. Aquele protagonismo, você vai ver outras empresas, outras pessoas que são parecidas com aquela, e você não vai ter uma versão como eu teria da geladeira verde vazia. Não vai ter uma versão, porque ela serviu durante um tempo e foi bom, porém, ela passou. A gente, dentro de um trabalho espiritual, a gente, dentro de um desenvolvimento espiritual, a gente às vezes dá protagonismo, a gente às vezes coloca situações como fortes, que na verdade não são, e a gente fica preso naquelas situações. Como que a gente vai conseguir ser resiliente espiritualmente se a gente está dando protagonismo para a parte que não cabe? Se a gente está dando protagonismo para a parte que não é a mais forte? Se a gente está tirando os olhos de uma oportunidade, de um todo, e a gente está esquecendo o tanto que a gente evoluiu. A regra sempre que eu coloco é 3 meses atrás. Como que eu estava há 3 meses atrás? Às vezes eu diminuo a regra um pouco. Eu coloco como que eu estava há 30 dias atrás. Como que era a minha vida? Como que era o meu pensamento? O que eu estava fazendo? Onde que eu estava morando? Onde que eu estava trabalhando? Como que era a cadeira que eu sentava há 1 mês atrás, há 3 meses atrás, há 1 ano atrás? Como que era? Como que é hoje? Evoluiu? Estou no caminho certo. Não evoluiu? Preciso mudar a rota. Estou numa situação que não é a favorável para mim. Vou ficar preso ali? Vou ficar preso naquela situação? Ou posso transformar? O que eu posso fazer? Da onde que eu posso tirar força? Aí é onde a gente coloca o protagonismo na reclamação. A gente está sempre sobrecarregado. A gente está sempre cheio de coisa para fazer. A gente está sempre cansado. Mas a gente sempre buscou a sobrecarga. A gente sempre buscou o cansaço. A gente sempre buscou muitas coisas para fazer. Por quê? Como a gente falou em lives passadas, em palestras passadas, o imediatismo traz isso para a gente. Como que a gente quer ser resiliente, como que a gente quer ser espiritualmente cada vez mais elevado, como que a gente vai ser racional se a gente está permitindo ainda que esse imediatismo se tome conta. Agora mesmo, hoje, eu vivo uma situação que quase que eu não venho fazer a live aqui. Por quê? Eu estava dando uma reunião e eu não ia conseguir sair. Eu não ia conseguir sair mesmo. Só que esse é o compromisso meu para poder executar. E quando o dia começa, a gente se programa para fazer tudo aquilo. Então você tem a sua obrigação de fazer aquilo, mas isso eu faço porque eu sou apaixonado por fazer isso, porque eu amo fazer isso aqui. Se eu não estiver aqui para fazer isso daqui, talvez o meu dia vai ser um péssimo dia, porque eu não cumpri com aquilo. E não é porque porque eu sou obrigado a fazer, não, é porque eu sou apaixonado por fazer isso aqui, porque eu me preparo realmente para fazer sempre o melhor. Eu estava numa reunião e eu falei, não vou conseguir chegar. Aí eu falei, Deus, eu vou te dar 2 testes. Eu vou mandar mensagem para 2 pessoas. Desculpa, 3 testes. Eu vou mandar mensagem para 3 pessoas. Porque eu tinha uma 4ª pessoa que eu saberia que ia suprir a necessidade de mim, mas eu não queria, eu queria as 3 pessoas. Mandei mensagem para 3 pessoas. Uma não respondeu, o outro não podia e o outro não estava aqui. Então, meu irmão, era só eu.
Naquela situação que eu coloquei a 3 testes, a espiritualidade me mostrou por que eu acredito nisso, porque eu acredito em Deus, por que eu acredito em Deus, em toda a espiritualidade, porque eu estudo, porque eu sei o que é, entendeu? Eu sei o que é, eu sei o movimento, mas eu sei o movimento porque eu li, porque eu me dediquei a chegar aqui hoje, porque eu poderia ser achismo da minha cabeça, eu falar, não, porque está acontecendo isso por qualquer outra coisa, mas não, tem uma base nisso, entendeu? E eu disse, ok, Deus, se é isso que você quer, é isso que vai acontecer. Não fiz mais nada, simplesmente 6h30 eu saí do lugar que eu estava e ia executando aqui aquilo que é para ser executado. Precisava colocar o teste? Não precisava. Poderia confiar um pouco mais, mas naquele momento foi o que eu escolhi fazer, baseado numa crença, baseado numa verdade. Se eu quisesse mesmo que tivesse alguém aqui, eu saberia quem que poderia fazer. Mas, na verdade, o teste que Deus colocou nas suas mãos não foi para ele. Foi para mim. Foi para você, porque ele conhece o seu potencial, ele sabe do que você é capaz. Então, é muito importante a gente lembrar disso. Que todas as agruras que nós passamos, todas as dores, todas as dificuldades, não é Deus que coloca no nosso caminho. Ele não quer a nossa infelicidade, Ele não quer a nossa dor, Ele não quer a nossa tristeza. Ele permite que dentro das nossas coisas que a gente passe por isso, porque quando você tem resiliência, você percebe o quanto você pode e o quanto você é capaz. Então você enaltece a si mesmo, então você passa a adquirir o quê? Mais confiança na sua pessoa, mais vontade de viver, fica mais apaixonado pela vida, né? Poder fazer as coisas acontecer. E isso é uma situação que é todo dia, todos os dias. Então, realmente, poxa, é cansativo você se dedicar a alguma coisa que você quer construir, é cansativo. É cansativo você se dedicar a uma faculdade, é cansativo. A um processo mediúnico é cansativo. A uma família é cansativo, ao seu trabalho é cansativo, até se dedicar ao exercício físico que vai fazer bem para a sua saúde é cansativo. Até não fazer nada é cansativo. Até não fazer nada. É muito cansativo, é chato. Ficar Vai ser chato, é muito ruim. Tudo é cansativo, mas onde que a gente tem que procurar a nossa questão de querer? A gente tem que procurar naquilo que a gente ama, naquilo que a gente é apaixonado, naquilo que movimenta e no nosso compromisso que a gente fez com a gente mesmo, em primeiro lugar. E aquilo que dá a base da verdade para você se desenvolver. Porque vai chegar um momento que às vezes você mesmo, dentro de todos os processos resilientes que você passou, em uma situação, você mesmo vai entender que ali não te cabe mais. Mas não é porque o lugar, ou a pessoa, ou a situação é ruim, não, é porque você foi se desenvolvendo e você diz, eu quero um outro caminho. Quando você escolhe outro caminho dentro da razão, pode ir que o caminho está certo. Porém, seja cada vez mais racional. Que sejamos cada vez mais racionais para fazermos as escolhas. Mas para sermos racionais, é preciso que a gente tenha a base, é preciso que a gente tenha o conhecimento, é preciso que a gente tenha todo um desenvolvimento para poder chegar lá. Eu não aprendo, eu não vou nascer falando, eu não vou nascer falando nem outra língua. Eu não vou nascer falando inglês, eu sou brasileiro, nasci no Brasil. Muito mal falo português, eu não vou saber, não vou aprender o inglês assim, não, mas se eu me preparar e estudar, eu posso ir lá fora e falar com eles e ser entendido e entender o que eles estão falando. Eu não vou começar num processo de desenvolvimento espiritual, numa religião, eu não vou chegar lá só porque a minha mediunidade está explodida, eu não vou chegar lá e já executando todas as coisas, não, eu preciso me preparar, e aí é que está o problema, porque você vai ter que se preparar mais rápido que os outros, se a sua mediunidade estiver explodida. Se não tiver, graças a Deus, você vai construir ao longo do tempo. Eu não vou entrar num relacionamento e ele vai ser as mil maravilhas logo de primeira, não, precisa ser construído, estudado e ter uma base. Eu não vou entrar num emprego e já tomar uma posição, não, eu vou entrar, vou me desenvolver, eu vou aprender. E tudo isso é dentro da parte racional. Dentro da parte racional. Dentro do que a gente desenvolve, daquilo que a gente se prepara, daquilo que a gente, primeiro de tudo, que a gente quer. O que é que eu quero? Se eu souber o que eu quero e for racional, eu vou ser resiliente, eu vou ser
apaixonado, eu vou ser amoroso, eu vou ser tudo que for necessário para ser, e as coisas vão ser cada vez mais maravilhosas, a vida vai se tornar maravilhosa. Cangaceiro falou, nosso chefe maior, falou sobre essas mudanças, falou sobre coisas boas e conquistas boas que virão em nossas vidas, que a gente esteja preparado para isso. Quanto mais a gente passa pelas adversidades, mais força a gente tem para receber aquilo que vem de bom. Se eu tenho uma possibilidade de ir sempre passando pelas situações da vida, mais possibilidades e mais visões, se eu abrir os olhos, mais visões eu tenho para enxergar aquilo que é bom, aquilo que acrescenta, aquilo que renasce, mais oportunidades eu tenho. Isso não foi eu que falei, não. Felizmente eu não tenho como provar para vocês, porque quem falou, talvez todo mundo não vê, mas é verdade. Acho que para definir bem o que você está trazendo para nós hoje, sempre vem, de uns dias para cá, a figura daquele cavalo no telhado lá do Rio Grande do Sul. Aquilo é a prova viva de extrema resistência, de extrema resiliência, porque por alguma razão, por algum motivo, ele sabia que se ele resistisse, ele tinha uma chance. Você pensa um cavalo daquele tamanho, num telhado frágil daquele, entendeu? Eu fiquei impressionado como que o telhado não quebrou. E ele resistiu, porque eu acho que ele nem mexeu. Nem mexeu, ficou paradinho no lugar que estava. Ele entendeu que era já um lugar e ele acreditou. Eu acho que tinha que ser simbólico, no sentido de, sabe, uma coisa bem simbólica de resistência. E de acreditar que, por alguma razão espiritual ali, ele acreditou que ele poderia sair daquele telhado. Ele resistiu até conseguir sair. Verdade, é verdade. Era só um cavalo. Se a gente for enxergar bem, era só um cavalo. Aliás, porque às vezes a gente nem dá tanto valor. Mas a questão dele da força de vontade dele de passar por essa. Eu imagino que esse vai ser um dos cavalos mais fortes que vai ter. Acredito que sim. Acredito que vai ser um dos mais fortes que vai ter daqui para frente. Bom, gente, o nosso tempo já está indo para o final. Então, a gente tem mais coisas para falar sobre isso. A gente tem mais estudos e mais exemplos e mais coisas boas para trazer para que a gente possa aprender junto. Coisas que a gente precisa levar para a nossa vida, que a gente precisa sempre acreditar nos nossos sonhos, a gente precisa sempre se dedicar para a gente ser alguém melhor. A gente precisa sempre que a dor do outro não seja algo indiferente para nós. A gente não pode ficar indiferente perante as tragédias, a gente não pode ficar indiferente perante que o outro sente, porém a gente precisa cada vez mais desenvolver a nossa vida, o particular. Se a gente fala de amar ao próximo como a nós mesmos, é o que a gente está fazendo com a gente, se a gente está se amando e se a gente está devolvendo, o que a gente está fazendo com a gente. Então, que a gente tenha sempre a gente precisa ter sempre algum motivo para passar por uma adversidade. A gente precisa ter um motivo para ser resiliente. E talvez os sonhos da nossa vida, talvez algo que a gente queira ainda fazer, independente da nossa idade, da nossa condição, seja algo que vá nos tornar mais resilientes e cada vez mais espiritualmente evoluídos, porque não tem, na minha visão, isso é particular, não tem como você separar a espiritualidade de qualquer outra coisa da nossa vida. Não tem como a gente separar a espiritualidade da resiliência, da razão, da emoção, da paixão e de nada. Porque a espiritualidade, ela simplesmente é. Então, ela está presente em tudo. Quanto mais a gente entender e aceitar isso, mais a gente vai caminhar num processo de desenvolvimento melhor. Então hoje, meu irmão, eu te convido a botar a sua mão direita em cima do seu peito, em cima do seu coração, para que você possa sentir ele batendo.
Então, meu irmão, te convido a fazer isso para que você sinta o pulsar do coração. Uma das formas da gente sentir Deus e sentir a espiritualidade é aquilo que a gente não consegue ver, é através da respiração. Mas o pulsar do coração é que faz com que a vida seja presente, seja concreta no nosso meio. A respiração faz com que o coração continue pulsando, sem a gente entender a respiração igual, que é aquilo que a gente põe para dentro, como Deus, como o divino. O ar alimenta o nosso interior para que o nosso coração possa pulsar. E se você entender que o seu coração pulsa e o ar, do mesmo jeito que ele entra com aquilo que é bom, ele sai com aquilo que é ruim, a purificação através do divino e do espiritual ele é capaz. Então, meu irmão, palavra do próprio Jesus, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei entre eles. Então, por que não ele estar presente? Por que não senti-lo através da respiração? Por que não senti-lo através do pulsar do coração? Com esse pulso batendo, com esse coração batendo, com esse órgão batendo, eu te convido a sentir aquele sentimento que todo mundo conhece, que é o sentimento do amor e da paixão, aquilo que queima dentro de você. Mas sente isso por Jesus, sente por Deus, sente pela espiritualidade, sente pelo seu anjo da guarda, sente por todos aqueles que você não vê, que te protegem de alguma forma. E seja grato por eles. Seja grato porque eles estão ali, mesmo que você às vezes não acredite que eles estejam, mas eles estão. Então que você consiga sentir também o sentimento de gratidão por todos os dias, incansavelmente, que eles estão ali, te ensinando, te amparando, te salvando, te doutrinando, te cuidando. Porque às vezes quando a gente se sente sozinho, meu irmão, a gente nunca está sozinho. Isso você só consegue sentir, ninguém consegue te convencer. Então que a gente seja capaz de sentir que nós não estamos sozinhos em nenhum dos momentos da nossa vida e que o espiritual positivo seja sempre muito maior do que o negativo. Que a gente dê cada vez mais protagonismo para o espiritual positivo e não para o negativo, para que a negatividade não tome conta dos nossos pensamentos, nem das nossas palavras, nem dos nossos atos. Então hoje, meu irmão, em nome de todos eles, eu agradeço, eu peço para que a gente tenha cada vez mais força, sabedoria para continuar no nosso propósito. Que assim seja. Assim seja. Senhor, estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda e guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado